Graça e paz, igreja. Nossa reunião de oração, nosso encontro de oração. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, como compartilhei na nossa última reunião, eu deveria ter ministrado sobre fé, mas o Senhor me direcionou a uma outra mensagem. E nessa quarta-feira, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e eu quero falar com vocês sobre fé e esperança. A gente tem ministrado e terminamos domingo passado a nossa trilogia sobre amor, fé e esperança. E hoje eu quero falar com vocês sobre fé e esperança, colocar esses dois temas juntos. E ao refletir e lembrar das passagens bíblicas, eu lembrei de uma mulher que ela reúne essa característica de fé e de esperança. E essa mulher, ela se chama Ana. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: E após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, e seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era triste. Essa é a palavra que o Senhor quer ministrar ao teu coração hoje. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por o Senhor ter ministrado ao meu coração, trazido à memória a passagem de Ana, Senhor, para falar sobre fé e sobre esperança. Que agora, Senhor, as pessoas que estão escutando essa reunião de oração, que o coração e a alma delas possa se encher de esperança e de fé, de saber que nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há nada demasiadamente difícil para ti, Senhor. A tua palavra, ela diz que nada é impossível para ti e nós acreditamos, Senhor, em ti e acreditamos na tua palavra. Ministra ao Espírito Santo de Deus nos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito da passagem de Ana. É uma mulher que inspira confiança, é uma mulher de fé, é uma mulher de esperança. Aqui, se você for ler a partir do primeiro versículo, você vai ver uma situação difícil. A mulher, antigamente, ela era vista e valorizada pelas funções de servir ao homem. Então, a mulher ela tinha que servir ao homem e tinha que dar-lhe filhos, e de preferência, filho varão, né? Tinha que ser um filho, não poderia ser uma filha. Tinha que ser um homem, não poderia ser uma mulher. E Ana, naquela situação que ela se encontrava, nesse contexto
nesse contexto androcêntrico, né, nesse contexto patriarcal, ela vivia nessa situação e ela tinha que responder a isso. Porém, Ana, ela tinha um Deus e ela tinha uma fé. O que o Senhor me chama muita atenção nesse texto aqui é que Ana sabia que ela tinha um Deus. E aí, igreja, o que eu quero falar a você hoje é: você sabe que você tem um Deus? Porque as nossas ações no decorrer da nossa vida, né, as nossas atitudes, às vezes a gente quer resolver com a força do nosso braço aquilo que não dá para ser resolvido por nós mesmos. Aquilo que somente Deus pode fazer. Na vida da Ana, somente Deus poderia abrir a madre dela para que ela gerasse. Na vida da Ana, somente Deus poderia dar aquilo que humanamente era impossível. Ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Era uma mulher marcada com essa questão. Ela nasceu com isso, isso era natural dela. Ela não iria gerar filhos. E nessa questão da Ana de impossibilidade de gerar filhos, ela sabia que ela tinha um Deus, que era um Deus especialista em causas impossíveis. E aí eu torno a perguntar para você, igreja: você conhece o seu Deus? Porque quando a gente conhece o nosso Deus, assim como somos conhecidos pelo Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece quando a gente fica chateada. O Senhor nos conhece quando a gente fica triste. O Senhor nos conhece e sabe que aquela situação vai nos aborrecer, vai nos amargurar a alma. O Senhor nos conhece. A questão é que a gente não conhece o nosso Deus. E eu quero falar hoje para você: você conhece o seu Deus. Porque se você conhece o seu Deus, você sabe que para o Senhor isso não é impossível. O Senhor é a resposta. Para Ele não existe impossíveis. Ele faz. Ele é Deus. E Ana sabia que o Senhor poderia fazer o impossível na vida dela. E eu falo hoje para você: Deus pode fazer o impossível na sua vida. Tenha fé, tenha esperança. Ana era uma mulher para não ter esperança. Ela nasceu dessa forma. Ela nasceu não podendo ser mãe. Num contexto, como eu já falei para vocês, androcêntrico e patriarcal. Pastor, eu não sei o que é androcêntrico e patriarcal. Vai lá no Google, uma lição de casa para você aprender o que é androcentrismo e patriarcado, tá? Mas ela vivia nessa situação. E dentro dessa situação em que ela se encontrava, ela não poderia responder aquilo que cobravam dela. E por isso ela era colocada à margem e o coração dela estava amargurado. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com você. Ana, aqui a gente vê no versículo 16, ela fala assim ao sacerdote Eli: não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Então Ana, ela confessa ao sacerdote que ela tem excesso de ansiedade. Ana, ela sofria de algo que hoje, na pós-modernidade, a gente sofre e temos sofrido, de ansiedade. E ela fala: o excesso de ansiedade. É pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado com o Senhor. Aí, igreja, se você tem se angustiado, a palavra aqui ainda fala que Ana, ela era mulher atribulada de espírito. Aqui fala que Ana era amargurada de alma, atribulada de espírito. Ela sofria de excesso da ansiedade. Ana, ela estava passando por essa situação. E não é diferente de nós também. Você que está escutando aí essa palavra, se você está num período
bom da sua vida. Pastora, aqui comigo tá tudo beleza, tá? 1000 maravilhas, glória a Deus por isso. Fico feliz, eu fico feliz quando a vida dos meus irmãos e irmãs na fé estão indo bem. Isso me alegra, isso me dá um ânimo, isso me dá esperança de que também na minha vida e também na vida da igreja e dos outros irmãos e irmãs, isso vai acontecer. Se você tem vivido um período de paz, glória a Deus, isso me alegra. Mas se você está nessa situação aqui, Diana, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Saiba que Deus é o único que pode retirar de você essa amargura de alma, que pode retirar de você essa atribulação de espírito, que pode retirar de você essa ansiedade que tem matado a tua alma, a tua vida, que tem te paralisado. Deus, Ele pode fazer e Ele vai fazer. Ele é Senhor, Ele pode dar um basta nessa situação. Faça como Ana, vai aos pés do Senhor. Aqui, ela usa de uma estratégia, eu acredito que eu não sei você, pastora, eu gosto muito de orar em voz alta, sabe? Isso eu tenho até mesmo que quando estou sozinha no meu quarto, né? Ou quando eu vou na casa do meu pai juntamente com meus irmãos e irmãs, assim, tem gente que fica prestando atenção na oração. Eu costumo me derramar diante de Deus. Quando o Senhor através do Espírito Santo, quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele me concedeu a honra de falar em mistério, falar em línguas. Aí eu não sei se é a língua dos homens ou dos anjos, né? Porque eu não conheço todas as línguas do planeta Terra. Mas quando Ele me concedeu essa graça e esse privilégio, eu oro assim, sabe? Mas sempre vai ter alguém que interprete línguas, né? E Ana, ela teve uma estratégia, ela não verbalizou, ela não falou, ela não orou em voz alta, né? Aqui fala que ela orava no coração, Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, mas não saía o som. Eu acredito que Ana, ela já nem tinha mais força para falar, ela já nem tinha. Se ela falasse, ela ia chorar. Se ela se colocasse diante do Senhor, ela tem situações e momentos na nossa vida, igreja, que quando você fala, não sai fala, só sai choro. Quando você vai abrir a boca, não sai som mais nenhum. Tamanha é a aflição e tamanho é o desafio que está à nossa frente. E Ana, ela só no coração falava. Eu falo para você, você precisa pegar esse exemplo aqui de Ana, uma mulher de fé e de esperança, e abrir o seu coração, escancarar o seu coração ao Senhor, porque Ele está te ouvindo. Escancare o seu coração, abra o seu coração, se derrame na presença de Deus. Saiba que o Senhor, Ele é aquele que pode mudar essa situação e Ele vai mudar. Ana, quando ela se colocou diante da casa de Deus e abriu o coração, ela foi ali, como diz o versículo 18, e o seu semblante já não era triste. Então ali ela foi curada. Eu acredito, igreja, que quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, a gente não esconde nada, nada. Nem que você ficou chateado, nem que você errou. E aí eu falo para você, se você errou contra alguém, aí eu vou pegar a deixa da pregação passada. Se você falou precipitadamente da vida de alguém, da vida do seu irmão, da sua irmã na fé, sabe? Se você falou precipitadamente sobre uma pessoa que é chamada por Deus, se você fez isso, no seu coração está angustiado, você não consegue nem olhar para a pessoa, você olha para o chão, mas não olha para a pessoa. Vai lá, fala com a pessoa, fala que errou. Você vai ver se isso não vai sair, se essa vergonha não vai sair de você.
Tenha caráter. Tenha atitude. Retroceda daquilo que você fala. Não é vergonhoso você retroceder. Vergonhoso é você falar de alguém uma mentira, ou falar porque você está nervosa, com raiva, nervoso. Eu estou com raiva, então eu vou falar o que eu acho de defeito. Então eu falo e depois eu me arrependo do que falo. Então, se da mesma forma que você teve coragem de falar, você vai ter que ter coragem de retroceder no que você falou. Faça isso. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer como pessoa. Você vai virar gente. Tem pessoas que se comportam como animais irracionais, sabe? Que faz as coisas e faz por instinto. Não, você é gente, você é ser humano. Você pode pensar antes de fazer. Você pode pensar antes de falar. Você pode pensar antes. Pense no que você está fazendo. Porque uma palavra maldita, uma palavra professa de forma equivocada, de forma errônea contra alguém, você vai ter que dar conta daquilo que você disse. Você vai ter que dar conta daquilo que você falou. Se hoje você se encontra nessa situação, pastor, eu errei. Então vai lá, conserte. Vai se consertar. Vai se endireitar. Porque aquele que é filho e filha do Senhor não anda de forma vexatória, não anda de forma errônea, não anda de forma precipitada. Aquele que é filho e filha do Senhor também erra, mas quando erra, admite que erra. Quando erra, se arrepende. Quando erra, fala, olha, eu errei. Minha irmã, eu errei contra você. Meu irmão, eu errei contra você. Não deveria ter sentido, pensado, agido dessa forma. Eu errei. Eu gosto aqui do profeta Eli, nessa passagem, que ele faz isso. Ele observa a Ana, ele pensa que Ana é uma mulher ali que encheu a cara. Aí ele vai lá, ele pensa isso e ainda ele vai lá. Olha, mulher, ele já profere um julgamento. Para aí de ficar se embriagando. Aí, quando ele descobre que o pensamento dele estava errado com relação a Ana, o que ele fala? Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quando a gente se precipita e fala errado, fala com raiva no calor da emoção, profere um juízo, uma palavra de vergonha, quando a gente fere a honra e o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Se a gente não reconhecer que está errado, você já sabe quem está na cola aí é o seu inimigo. Ele quer te dar uma rasteira e ele vai. Sabe por que ele vai te dar? Porque você dá espaço para Satanás agir. Sabe por que ele entra na sua casa, na sua filha? Na sua casa e na sua vida? Porque você dá espaço. Você dá motivo, você dá brecha. Por isso que você não cresce espiritualmente. Não cresce na presença do Senhor. Eli era um sacerdote. E ele foi precipitado no julgamento para com Ana. E o que ele fez? Ele retrocede. E além dele retroceder, essas palavras do profeta Eli, aqui no versículo 17, ele fala assim, olha, eu julguei você mal, então vá em paz. Eu vou profetizar uma bênção na sua vida, que você consiga aquilo que você pediu da parte do Senhor. Eu acho bonito assim, pessoas assim, como Eli. Eu pensei mal, mas eu vou lá e retrocedo. Porque tem pessoa que pensa mal o que fala e não retrocede. Ah não, eu não pensei, imagine, a pessoa nem soube. Ele poderia nem ter falado nada com Ana. Mas ali no fundo o caráter dele foi restabelecido e Deus quer restabelecer o seu caráter. Fez errado? Falou, vai lá e fale. Pensou errado? Ah, eu só pensei. Comentei para A e para B, isso eu nem falei. Fala. Confessa, a palavra diz que quando a gente confessa os nossos pecados, o Senhor nos perdoa.
Ana, ela é uma mulher de fé e de esperança. Você sabia que Deus, ela tinha um Deus, ela não poderia mais conviver com essa culpa, ela não poderia mais conviver com essa dor, ela não poderia mais viver dessa forma que ela estava vivendo, aprisionada e infeliz. Ela foi diante do Senhor. Ela ouviu ali as palavras de Elias, ela poderia ali ter... Se Ana fosse uma pessoa estouradinha, pavio curto, ela poderia ter falado o que quisesse com ele. Você é um homem, a sua família só dá escândalo, você não tem Deus, não. Porque eu tô aqui orando. Não, ela não foi nem tirar satisfação, ela só falou assim, não, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu tô aqui derramando e abrindo meu coração para Deus. A palavra que tem que sair da nossa boca tem que ser palavra de paz, palavra de brandura, não é palavra de fogo para fomentar mais a situação. Tem que ser palavra de paz, de brandura, de esperança, de bênção. Texto bíblico eu falei semana passada e falo e repito hoje, Tiago, não pode sair da nossa boca palavra de bênção e palavra de maldição. Palavra doce, palavra amarga, não existe isso. E assim é Ana, ela tinha essa fala. Ela falou para o sacerdote, não é isso não, é que eu estou tão ansiosa e eu tenho falado com o Senhor até agora. Aqui que ele fez, ele retrocedeu, falou, então vai-te em paz, que o Senhor conceda a sua petição. E ali aquilo foi retirado, houve ali um conserto do mal entendido, de um mal entendido por um pré-julgamento. Ali houve conserto, e quando há conserto, há resposta da parte de Deus. Quando há conserto, há liberação da bênção do Senhor. Quando há conserto, há crescimento, há maturidade. Quando há um conserto. Então tem coisas, e para finalizar o último ponto dessa mensagem, tem coisas na nossa vida que precisam de conserto. Tem coisas na nossa vida que precisam ser resolvidas. Tem situações que a gente quer enfiar debaixo do tapete, a gente quer colocar uma pá de cal, né? Encerrar o assunto, não falar mais sobre. Mas Deus, ele quer consertar. Ali na vida de Eli, o profeta, o sacerdote e profeta, tinha algo que precisava ser consertado. Ele olhava as pessoas e julgava a pessoa. Mas ali, não só Ana saiu de posse da bênção dela, da cura, né, do corpo físico, ela pôde gerar e ela gerou Samuel, mas Eli também foi liberto. Eli, o sacerdote, também foi liberto. Espírito Santo de Deus é assim, igreja. Ele promove situações, ele promove encontros, ele promove meios e permite que situações ocorram na nossa vida para que haja conserto, para que haja cura, para que a bênção dele possa ser derramada. Então a gente, como filhos e filhas do Senhor, devemos procurar nos preparar para situações em que o nosso caráter, assim como o de Eli, teve que ser consertado. E para que uma bênção chegue na nossa vida, um milagre, a gente precisa rasgar o nosso coração, assim como Ana fez. É uma mulher de fé. Ela falou assim, há tanto tempo eu sigo a Deus, então eu vou até Ele, porque só Ele pode retirar de mim essa angústia. Só Ele pode tirar de mim essa ansiedade. Só Ele pode dar paz ao meu espírito. Só Ele pode tirar essa minha aflição. Ana, ela não queria aqui... Ela fez um voto diante de Deus. Versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma. A alma dela, ela não estava só triste. A alma dela estava amargurada. Eu gostaria que você que estivesse escutando essa mensagem e não sabe a profundidade dessa palavra, que você pesquise lá o que é uma amargura.
É um ressentimento que fica ali, ele cria raiz, e ele cria incredulidade no nosso coração. É como se fosse uma raiz, sabe? E vai rondando o nosso coração, retirando de nós toda a esperança. Ela entra no nosso cérebro, no cérebro nosso, na nossa mente, e vai falando, não, isso é possível. Você fica amargurando aquela situação, aquela impossibilidade, e aquilo vai, e você vira uma mulher amarga, um homem amargo. Ai, eu não consegui isso, eu me frustrei isso em tal idade da minha vida, e você deixou aquilo entrar no coração, criar raiz de amargura. Ana Farara levantou-se, levanta você também diante do Senhor. Levanta com toda a sua amargura e se coloque de joelho na presença de Deus e fale: Senhor, dê um basta nessa situação. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero que chegue tal data do ano e eu me recorde disso. Eu não quero, Senhor, que chegue um determinado dia que me traz amargura. Não, Deus, eu quero ter alegria todos os dias do ano. Mas você precisa fazer como Ana, se levantar da forma que você está. Ana se levantou com amargura de alma e orou ao Senhor. Ore a Deus, porque Ele pode mudar a sua vida e mudar essa situação. E ela fez um voto. O voto que a gente faz diante de Deus, ele tem um peso. Ela falou: Senhor, eu não quero viver com essa amargura, eu vou fazer um voto. Se o Senhor olhar para minha aflição, atentares para a aflição da tua serva e de mim se lembrar, e da tua serva não se esquecer, e você me dá um filho, varão, eu coloco ele, eu devolvo ele para ti. E todos os dias da vida do meu filho vai ser. E Ana, ela é assim, ela não promete para Deus algo e não cumpre. Tem gente que pede para Deus filho e não leva o filho na igreja. Tem Deus pede para o Senhor um filho, uma família, e depois não põe o pé na igreja. Tem gente, e não é por conta da pandemia não. Tem gente que pede um filho, uma família para Deus, mas não abre uma Bíblia para orar. Tem gente que pede algo para o Senhor e não faz. Aí o Senhor cumpre, mas a gente não cumpre. Ana, para que Samuel, eu vou falar algo para você hoje, igreja, para que Samuel, e ele virou um sacerdote na casa de Deus. Deus falava com Samuel face a face. Ele passou a ser, se a gente for levar hoje para os nossos dias, ele era um pastor. Samuel, ele pastoreava. Mas ele só pôde fazer isso, e a promessa de Deus só pôde ser cumprida na vida de Samuel, filho de Ana, porque Ana se posicionou. Porque Ana lutou pelo filho, porque Ana ensinou, porque Ana foi exemplo dentro de casa. Então eu falo para você que abriu aí para gerar um filho, seja pai, seja mãe, dê o exemplo. Ore, busque a Deus, coloca louvores, que o seu comportamento e a sua ação condiz com aquilo que você crê. Seja o exemplo para o teu filho, porque sendo o exemplo, seu filho vai crescer e vai querer ficar na casa do Senhor. Então toda amargura que você solta aí na sua boca, cuidado, você tem um filho e uma filha dentro de casa, tá vendo muito bem o que você tá falando. Às vezes não quer estar na casa de Deus, na presença de Deus, pelo aquilo que você fala. Quer ser conhecido como um homem, uma mulher de Deus, não pelos outros, mas pelos de dentro da sua casa, comece a agir como um homem e uma mulher de Deus. Ah, mas meu filho pode decidir por outro caminho? Pode, mas vai reconhecer que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Falo isso pela minha família, toda evangélica de geração. Quem decidiu não caminhar com o Senhor foi por escolha, porque vem... Mas tinha um testemunho de pessoas que seguiam a Deus e falam: não, eu só não estou na igreja porque eu não quero mesmo. Mas que Deus existe e Ele é na nossa família. Sabe, Ana, ela fez um voto com o Senhor e cumpriu. Quantos pedidos que você fez para o Senhor
e estão ainda aí pendentes. Falta você fazer a sua parte. O Senhor sempre vai fazer a parte dele. Quem rói a corda no relacionamento com Deus é sempre a gente, nunca é Deus, tá? Já vou falando para você. Se você... O Senhor é Ele que faz aliança com a gente, mas quem quebra a aliança é a gente, não é Deus. Não é. Ah, mas como que quebra essa aliança? Parando de orar, metendo os pés pelas mãos, fazendo aquilo que não é para fazer. Fala aí para os filhos e filhas que estão ouvindo, desobedecendo pai e mãe, não perguntando para eles. São pessoas, são referências que Deus colocou nas nossas vidas para que a gente possa olhar e perguntar. É o nosso porto seguro, a nossa família, o nosso pai e nossa mãe são um lugar de abrigo, de segurança. Então escute o que o seu pai e a sua mãe têm a te dizer. Não seja malcriado, malcriada, boca dura. Minha mãe fala boca dura. Seja bênção na vida dos seus pais. Seja bênção na vida dos seus irmãos e irmãs. A palavra de Deus diz que Ele nos chamou para ser bênção. Então cumpra com o voto. E se você tem uma causa impossível e esse testemunho, Tiana, te inspirou, e você sente no coração que você quer fazer um voto para que o Senhor resolva essa situação impossível, que você possa fazer isso. Após eu escutar essa mensagem, se você está no seu quarto, se você tem a sua sala como um lugar de intimidade, o seu quarto, vai diante do Senhor, faça um voto com Ele. E eu tenho a certeza que toda essa ansiedade, que toda essa amargura de alma, que toda essa atribulação de espírito, que toda essa aflição e tristeza vai ser dissipada do seu coração. Quero orar pela sua vida neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos como igreja, como os Teus filhos, como Tuas filhas diante de Ti. Senhor, o Senhor é aquele, ó Pai, Espírito Santo de Deus, que ministra aos nossos corações. Para Ti não há impossível, tudo é possível para aquele que crê, Senhor, e nós cremos em Ti. Nós professamos a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos. O Senhor pode sim trazer à vida, Deus, aquilo que está morto em nós. Assim como Ana, uma mulher de esperança e de fé, saiu, ó Deus, da Tua presença de posse da bênção dela, que nós também, Senhor, como os Teus filhos e as Tuas filhas, possamos abrir o nosso coração diante de Ti, permitir que o Teu Santo Espírito trabalhe na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, para que possamos, Senhor, sair de posse, não só, Pai, das bênçãos e sim das bênçãos que tem para nós, mas que nós possamos sair em paz, como Ana saiu daquela reunião que teve contigo e com o sacerdote ali. Senhor, também diante de Ti eu quero colocar mais uma vez, como eu tenho colocado todos os dias, os profissionais, Senhor, que estão na frente do combate contra o coronavírus. Sempre oro, Pai, com relação aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, aqueles que estão lá no cuidado e no zelo, Senhor, de estar aí enfrentando plantões, desde aquele que dirige, Senhor, uma ambulância, até atendente, Senhor, passando pelos enfermeiros, pelos auxiliares, pelos médicos, Senhor, todas as pessoas que trabalham ali, os seguranças, todos, ó Pai, que estão ali à frente disso, o que estão à frente da negociação de mais possibilidade de respiradores e de remédios, Senhor. Aqueles que estão à frente do poder, ó Deus, do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país. Senhor, dê sabedoria, dê força. Fortalece, Senhor,
os homens e as mulheres responsáveis, ó Deus, por cuidar de nós. Toca, Espírito Santo de Deus, como o Senhor tocou a vida de Eli, um homem de posição, era um sacerdote na frente do teu povo. E o Senhor, ó Deus, ali consertou o caráter dele, Deus, ali naquela conversa com Ana. Senhor, nós também temos homens e mulheres representantes, Senhor, desta nação que é o Brasil. Senhor, eu sei que da mesma forma que o Senhor fez com Eli, o Senhor também vai fazer. O Senhor é Deus para entrar no coração humano. Quem pode resistir à tua presença, Espírito Santo de Deus? Ninguém. Então, que o Senhor toque no coração dessas pessoas. Senhor, essa questão do luto que muitas famílias não têm podido viver, e não é só um luto, né, de uma família, de um grupo específico. Nós, como país, estamos em luto, como mundo, como seres humanos neste mundo, estamos em luto. Nós sofremos a dor das pessoas que perderam familiares, amigos, pais, mães, amores, nessa pandemia. Deus, consola, Senhor, os nossos corações hoje. É que nós pedimos, e eu quero encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém. Até o nosso próximo encontro, igreja.